O milionário fica chocado ao ver a empregada usando um colar que se parece exatamente com o que sua falecida esposa usava. O sol da tarde banhava com sua luz dourada a imponente mansão dos Oliveira, uma das famílias mais abastadas de São Paulo. Rodrigo Oliveira, herdeiro de um império empresarial e figura proeminente da alta sociedade, caminhava distraidamente pelos corredores de mármore de sua casa, imerso em pensamentos sobre sua próxima fusão corporativa. Com seus 35 anos recém-completados, Rodrigo era a viva imagem do sucesso. Alto de feições esculpidas e olhos cor de avelã que denotavam uma inteligência aguçada. Seu cabelo negro perfeitamente penteado e seu terno feito sob medida completavam a imagem de um homem que tinha tudo sob controle. No entanto, o destino tinha preparado uma surpresa que abalaria os alicerces de seu mundo perfeitamente ordenado. Ao dobrar uma esquina, Rodrigo se deparou com Juliana, a nova empregada que havia sido contratada naquela mesma semana. Por um instante, seus olhares se cruzaram, e Rodrigo sentiu uma estranha familiaridade nos olhos escuros da jovem. Estava prestes a seguir seu caminho quando algo captou sua atenção. Um brilho no pescoço de Juliana. "Desculpe, senhor Oliveira", murmurou Juliana, afastando-se para deixá-lo passar. Mas Rodrigo permaneceu imóvel, com os olhos fixos no colar que adornava o pescoço da empregada. Era uma peça simples à primeira vista, uma fina corrente de prata, da qual pendia um pequeno pingente em forma de rosa. No entanto, para Rodrigo, esse colar era muito mais do que uma simples joia. "Esse colar", sussurrou, estendendo a mão instintivamente em direção ao pescoço de Juliana. A jovem recuou surpresa com a reação de seu patrão. "Aconteceu algo, senhor?" Rodrigo piscou, percebendo o quão inapropriado era seu gesto. "Perdoe-me, Juliana. É só que... esse colar me parece familiar. Você poderia me dizer de onde o obteve?" Juliana levou sua mão ao pingente, acariciando-o com um gesto que parecia mais um reflexo do que uma ação consciente. "É uma herança de família, senhor. Tem estado na minha família por gerações." As palavras de Juliana ressoaram na mente de Rodrigo como um eco distante. Como era possível? Esse colar, essa rosa de prata, era idêntico à joia que sua avó lhe havia mostrado em segredo quando era criança. Uma relíquia familiar que se acreditava perdida há décadas. "Juliana, você se importaria de me acompanhar até meu escritório? Gostaria de fazer algumas perguntas sobre sua família", disse Rodrigo, tentando manter um tom casual apesar da tempestade de perguntas que se agitava em sua mente. A jovem assentiu, visivelmente nervosa. "Claro, senhor Oliveira." Enquanto caminhavam em direção ao escritório, Rodrigo não podia deixar de olhar de soslaio para o colar. Cada reflexo da prata parecia zombar dele, como se guardasse segredos que se recusava a revelar. Já no escritório, um ambiente elegante decorado com madeiras escuras e estantes repletas de livros, Rodrigo convidou Juliana a se sentar diante de sua escrivaninha. "Juliana, sei que pode parecer estranho, mas preciso que me conte tudo o que sabe sobre esse colar. Quem o deu a você? O que sabe sobre sua história?" Juliana, visivelmente desconfortável, brincava com o pingente entre seus dedos. "Minha avó me deu em seu leito antes de partir, senhor. Ela me disse que havia pertencido à sua mãe, e à mãe de sua mãe antes dela. Sempre me advertiu para guardá-lo como um tesouro, que era mais valioso do que parecia." Rodrigo ouvia com atenção. Cada palavra de Juliana confirmava suas suspeitas. Esse colar não era uma simples coincidência. "E o que você sabe sobre sua família, Juliana? De onde eles vêm?" A jovem franziu a testa como se tentasse se lembrar de detalhes de uma história contada há muito tempo. "Minha família é originária de uma pequena cidade em Minas Gerais, senhor. Mas não sei muito além dos meus avós. Sempre houve silêncios quando eu perguntava sobre nossos antepassados." Rodrigo recostou-se em sua cadeira, processando a informação. A história de Juliana, embora vaga, encaixava-se perfeitamente com os rumores que havia ouvido quando criança sobre um ramo perdido da família Oliveira. "Juliana, o que vou lhe dizer pode soar incrível, mas acredito que esse colar tem uma conexão com minha família, com os Oliveira." Os olhos de Juliana se arregalaram.
Com sua família, senhor? Mas como é possível? Antes que Rodrigo pudesse responder, a porta do escritório se abriu bruscamente. Beatriz, sua noiva, entrou como um turbilhão, seu rosto uma máscara de irritação. Rodrigo, onde você esteve? Estamos esperando há meia hora para a reunião com o designer do casamento e você... Beatriz parou abruptamente ao ver Juliana. O que ela está fazendo aqui? Rodrigo se levantou, consciente de como a situação podia parecer comprometedora. Beatriz, querida, eu estava tendo uma conversa importante com Juliana sobre... Mas Beatriz não o deixou terminar. Seus olhos se fixaram no colar de Juliana, e por um instante, Rodrigo acreditou ver um lampejo de reconhecimento em seu olhar. Foi apenas um segundo, mas suficiente para plantar uma nova semente de dúvida em sua mente. Juliana, você pode se retirar, disse Beatriz com voz gélida. Meu noivo e eu temos assuntos a discutir. Juliana se levantou rapidamente, murmurando uma desculpa antes de sair apressadamente do escritório. Rodrigo a viu partir, consciente de que a conversa interrompida era apenas o início de um mistério muito maior. Pode me explicar o que está acontecendo, Rodrigo? Exigiu Beatriz uma vez que ficaram sozinhos. Rodrigo olhou para sua noiva, uma mulher bonita e ambiciosa, com quem havia planejado unir duas das fortunas mais importantes de São Paulo. Mas naquele momento, pela primeira vez desde que a conhecia, perguntou-se quanto realmente sabia sobre ela. Beatriz, há algo que preciso investigar. Algo relacionado à história da minha família, respondeu, decidindo manter em segredo suas suspeitas por enquanto. E isso implica se trancar com a empregada? Replicou Beatriz, sua voz carregada de sarcasmo. Confie em mim, amor. Há mais em jogo do que você pode imaginar. Enquanto Beatriz começava a falar sobre os preparativos do casamento, Rodrigo se viu olhando pela janela, em direção aos jardins, onde Juliana havia desaparecido. O colar, aquele pequeno pingente em forma de rosa, havia aberto uma porta para um passado que ele acreditava conhecer. Agora, estava decidido a descobrir a verdade. Não importava o custo. Quem era realmente Juliana? Que segredos guardava o colar? E o mais importante, como essa descoberta mudaria o futuro dos Oliveira? Rodrigo sabia uma coisa com certeza: nada voltaria a ser igual. O destino havia colocado em movimento uma série de eventos que ameaçavam revelar segredos há muito enterrados, e ele estava no centro da tempestade que se aproximava. A manhã seguinte amanheceu com um céu cinzento sobre São Paulo, como se a própria natureza pressentisse a tempestade que se aproximava na vida de Rodrigo Oliveira. Sentado em seu escritório, com uma xícara de café intocada à sua frente, Rodrigo não conseguia parar de pensar no colar de Juliana e nas implicações que poderia ter para sua família. Com determinação, levantou-se e se dirigiu à biblioteca familiar, um vasto salão repleto de livros antigos e documentos que narravam a história dos Oliveira. Era hora de desempoeirar o passado e buscar respostas. Enquanto Rodrigo remexia entre velhos álbuns e caixas de documentos, a porta da biblioteca se abriu silenciosamente. Era Beatriz, que o observava com uma mistura de curiosidade e desconfiança. "O que você está procurando com tanto afinco, querido?" perguntou, aproximando-se dele. Rodrigo hesitou por um momento antes de responder. "Estou investigando sobre uma parte da história familiar que parece ter sido esquecida." Beatriz arqueou uma sobrancelha intrigada. "Tem algo a ver com a empregada e aquele colar que tanto chamou sua atenção ontem?" "Pode ser", admitiu Rodrigo, surpreso com a perspicácia de sua noiva. "Há algo nesse colar que me parece familiar, como se fosse uma peça perdida de um quebra-cabeça que eu não sabia que existia." Beatriz sentou-se em uma poltrona próxima, sua expressão indecifrável. "Você sabe que pode contar comigo para o que for, não é? Afinal, em breve seremos marido e mulher." Rodrigo assentiu, embora uma parte dele se perguntasse se realmente podia confiar plenamente em Beatriz. A lembrança daquele fugaz lampejo de reconhecimento em seus olhos, ao ver o colar de Juliana, ainda o inquietava. "Obrigado, amor. Por enquanto preciso me concentrar nesta investigação. Há algo importante que devo descobrir." Beatriz se levantou, beijou suavemente Rodrigo na bochecha e saiu da biblioteca,
deixando-o sozinho com seus pensamentos e suas dúvidas. Horas mais tarde, quando o sol já se escondia atrás dos edifícios da cidade, Rodrigo encontrou algo que fez seu coração acelerar. Era uma velha fotografia, amarelada e desgastada pelo tempo. Nela, uma jovem mulher segurava em suas mãos um colar idêntico ao de Juliana. Com mãos trêmulas, Rodrigo virou a fotografia. No verso, com uma caligrafia elegante, mas desbotada, lia-se: Maria Oliveira, 1920. Maria Oliveira, murmurou Rodrigo. Nunca tinha ouvido falar dela, e no entanto ali estava uma Oliveira desconhecida com um misterioso colar. Decidido a obter mais respostas, Rodrigo chamou Juliana ao seu escritório. A jovem chegou minutos depois, visivelmente nervosa. Juliana, preciso que me conte tudo o que sabe sobre sua avó e sua família, disse Rodrigo sem preâmbulos. Juliana, surpresa com a pergunta direta, hesitou antes de responder. Minha avó se chamava Carmen, senhor. Carmen Silva. Mas, agora que penso nisso, uma vez ela mencionou que esse não era seu verdadeiro sobrenome. Disse que sua mãe o havia mudado quando era jovem, mas nunca explicou por quê. Rodrigo sentiu que seu pulso acelerava. E o que mais ela contou sobre sua mãe, sua bisavó? Não muito, senhor. Só que ela vinha de uma família rica, mas que havia renunciado a tudo por amor. Sempre falava disso como se fosse uma grande tragédia romântica. Enquanto Juliana falava, Rodrigo não pôde evitar notar como seus traços, que antes lhe haviam parecido comuns, agora ressoavam com um eco familiar. Os mesmos olhos escuros, o mesmo formato do queixo, como não havia notado antes. Juliana, você se importaria se eu fizesse algumas investigações sobre sua família? Perguntou Rodrigo, tentando manter um tom casual. A jovem o olhou com uma mistura de surpresa e preocupação. Não entendo por que o senhor se interessa tanto pela minha família, senhor Oliveira. Somos gente simples, não temos nada a ver com seu mundo. Rodrigo se aproximou dela, mostrando-lhe a fotografia que havia encontrado. Acredito que nossas famílias estão mais conectadas do que você pensa, Juliana. Olhe isto. Os olhos de Juliana se arregalaram ao ver a fotografia. Esse colar é idêntico ao meu. Mas quem é ela? Seu nome era Maria Oliveira. E acredito que ela possa ser sua bisavó. O silêncio que se seguiu a essa declaração foi ensurdecedor. Juliana parecia lutar para assimilar a informação, sua mão agarrando-se instintivamente ao colar. Mas isso significaria que minha família, balbuciou Juliana, incapaz de terminar a frase. Significaria que você é uma Oliveira, Juliana. Parte da minha família. Antes que Juliana pudesse responder, a porta do escritório se abriu bruscamente. Era Beatriz, seu rosto uma máscara de fúria mal contida. O que está acontecendo aqui? Exigiu, seu olhar alternando entre Rodrigo e Juliana. Rodrigo se ergueu, consciente da delicadeza da situação. Beatriz, posso explicar? Descobrimos algo importante sobre a história da minha família. Mas Beatriz não parecia estar escutando. Seus olhos haviam se fixado no colar de Juliana, e por um momento, Rodrigo acreditou ver medo em seu olhar. Esse colar não deveria estar aqui, murmurou Beatriz mais para si mesma do que para os outros. O que você quer dizer? Perguntou Rodrigo, sentindo que estava à beira de uma descoberta crucial. Beatriz pareceu se dar conta de seu deslize e rapidamente recompôs sua expressão. Nada, só que não é apropriado que uma empregada use joias tão chamativas. Mas Rodrigo não estava convencido. Havia algo mais, um segredo que Beatriz parecia estar guardando zelosamente. Juliana, você pode se retirar por hora, disse Rodrigo sem tirar os olhos de sua noiva. Continuaremos esta conversa mais tarde. Uma vez que Juliana saiu, Rodrigo enfrentou Beatriz. O que você sabe sobre esse colar? E não me diga que nada, porque é evidente que você o reconheceu. Beatriz se deixou cair em uma poltrona, sua fachada de segurança desmoronando por um instante. Rodrigo, há coisas do passado que é melhor deixar enterradas. Acredite quando digo que continuar investigando só trará problemas. Problemas para quem, Beatriz? Para mim, para você ou para outra pessoa? A tensão na sala era palpável. Beatriz se levantou, alisando seu vestido com um gesto nervoso.
Só peço que tenha cuidado, amor. Às vezes, a verdade pode ser mais perigosa do que você imagina. Com essas palavras enigmáticas, Beatriz saiu do escritório, deixando Rodrigo com mais perguntas do que respostas. Enquanto isso, na cozinha da mansão, Juliana olhava fixamente para seu colar, as palavras de Rodrigo ecoando em sua mente. Seria possível que ela, uma simples empregada, fosse na verdade parte da poderosa família Oliveira? O que nenhum deles sabia era que, naquele exato momento, uma figura misteriosa observava a mansão da rua, seu olhar fixo na janela do escritório de Rodrigo. O homem tirou um telefone e discou um número. "Senhor, temos um problema", disse com voz grave. O jovem Oliveira começou a fazer perguntas sobre o colar. "Acho que é hora de implementar o plano de contingência." Do outro lado da linha, uma voz respondeu: "Muito bem, faça o necessário, mas lembre-se, ninguém deve descobrir a verdade. O legado dos Oliveira depende disso." A noite caiu sobre São Paulo, envolvendo a mansão Oliveira em sombras. Dentro de suas paredes, segredos há muito enterrados começavam a despertar, ameaçando mudar para sempre o destino de todos os envolvidos. O amanhecer encontrou Rodrigo Oliveira em seu escritório, com os olhos vermelhos pela falta de sono e rodeado de documentos antigos. A noite havia sido longa, cheia de buscas infrutíferas e perguntas sem resposta. O mistério do colar e a possível conexão de Juliana com sua família o obcecavam. Uma suave batida na porta o tirou de suas reflexões. Era Dona Conceição, a governanta que havia servido à família Oliveira por décadas. "Senhor Rodrigo, posso entrar?" perguntou a mulher, sua voz carregada de preocupação. "Claro, Dona Conceição", respondeu Rodrigo, esfregando os olhos cansados. Dona Conceição entrou, fechando a porta atrás de si. Seu rosto, marcado por rugas que falavam de uma vida de serviço e lealdade, mostrava uma seriedade incomum. "Senhor, perdoe-me por me intrometer, mas notei seu interesse no colar de Juliana e na história da família dela. Acho que há algo que o senhor deveria saber." Rodrigo se endireitou em sua cadeira, subitamente alerta. "O que é, Dona Conceição? Por favor, me diga tudo o que sabe." A idosa se aproximou da escrivaninha, baixando a voz como se temesse ser ouvida. "Há muitos anos, quando eu era jovem e recém começava a trabalhar aqui, ouvi uma conversa entre seu avô e um homem que nunca tinha visto antes. Falavam de uma mulher chamada Maria e de um escândalo que poderia arruinar a família." "Maria?" interrompeu Rodrigo. "A mulher da fotografia?" Dona Conceição assentiu. "Sim, senhor. Mencionaram que Maria havia fugido com um homem de classe baixa, levando consigo uma joia familiar muito valiosa. Seu avô estava furioso. Dizia que era preciso encontrá-la a qualquer custo." Rodrigo sentiu seu coração bater forte. "E o que mais, Dona Conceição?" "Bem, o homem desconhecido prometeu cuidar do assunto. Disse que faria Maria desaparecer e recuperaria a joia. Depois disso, nunca mais se falou no assunto na casa. Era como se Maria nunca tivesse existido." A revelação caiu sobre Rodrigo como um balde de água fria. Seria possível que sua própria família estivesse envolvida no desaparecimento de uma de suas integrantes? "Dona Conceição, por que você nunca me contou isso antes?" perguntou, tentando manter a calma. A idosa baixou o olhar envergonhada. "Eu tinha medo, senhor. Seu avô era um homem poderoso e temível. Além disso, jurei lealdade a esta família. Mas agora, vendo como as coisas estão se desenrolando, senti que devia lhe contar." Rodrigo se levantou e caminhou até a janela, sua mente um turbilhão de emoções e pensamentos. "Obrigado por sua honestidade, Dona Conceição. Isso muda muitas coisas." Enquanto Dona Conceição se retirava, Rodrigo tomou uma decisão. Era hora de confrontar a única pessoa que poderia ter mais respostas. Seu pai, Antônio Oliveira. Encontrou seu pai no jardim da mansão, desfrutando de seu café da manhã sob a sombra de um frondoso jacarandá. Antônio Oliveira, aos 60 anos, continuava sendo uma figura imponente, com seu cabelo prateado e seu olhar penetrante. "Pai, precisamos conversar", disse Rodrigo, sentando-se à sua frente. Antônio levantou os olhos de seu jornal, arqueando uma sobrancelha. "O que aconteceu, filho? Você parece preocupado."
Rodrigo respirou fundo antes de falar. Pai, o que você sabe sobre Maria Oliveira e o colar que desapareceu com ela? O rosto de Antônio empalideceu visivelmente. Por um momento, pareceu que ele iria negar qualquer conhecimento, mas então seus ombros cederam com o peso de um segredo há muito guardado. Vejo que você andou fuçando no passado, disse com voz cansada. Maria era minha tia, a irmã mais nova do meu pai. Era uma mulher bonita e rebelde. Se apaixonou por um jardineiro que trabalhava na fazenda da família e fugiu com ele, levando o colar que havia pertencido à minha avó. E o que aconteceu depois? Pressionou Rodrigo. Antônio desviou o olhar. Meu pai, seu avô, ficou furioso. Não tanto pela fuga de Maria, mas pela perda do colar. Era mais do que uma joia, filho. Era o símbolo de um pacto, de uma aliança entre os Oliveira e outra família poderosa. Que tipo de pacto? Perguntou Rodrigo, sentindo que se aproximava de uma verdade crucial. Um acordo de casamento, respondeu Antônio. O colar deveria passar para a noiva Oliveira de cada geração, selando a união entre as famílias. Ao levá-lo, Maria não só desonrou a família, mas colocou em perigo uma aliança que havia durado gerações. Rodrigo processava a informação, tentando conectar os pontos. E o que aconteceu com Maria? Eles a encontraram? Antônio negou com a cabeça. Nunca mais a vimos. Meu pai contratou alguém para procurá-la, mas as coisas saíram do controle. Nunca soube os detalhes, mas o homem voltou dizendo que o assunto estava resolvido. O colar nunca apareceu. Até agora, murmurou Rodrigo. O que você quer dizer? Perguntou Antônio, alarmado. Rodrigo estava prestes a contar sobre Juliana e seu colar quando viu Beatriz se aproximando pelo jardim. Sua noiva usava um vestido branco que contrastava com a expressão sombria em seu rosto. Bom dia, senhores Oliveira, cumprimentou Beatriz com um sorriso que não chegava aos seus olhos. Interrompo algo importante? De forma alguma, querida, respondeu Antônio, recompondo-se rapidamente. Só estávamos conversando sobre alguns assuntos de família. Rodrigo notou como seu pai evitava olhar diretamente para Beatriz. Será que ele também suspeitava de algo? Rodrigo, querido, poderíamos conversar em particular? Pediu Beatriz, seu tom doce, mas com um toque de urgência. Claro, respondeu Rodrigo, levantando-se. Pai, continuaremos esta conversa mais tarde. Enquanto se afastava com Beatriz, Rodrigo não pôde deixar de notar o olhar de preocupação que seu pai lançava para eles. Era evidente que havia mais em jogo do que qualquer um estava disposto a admitir. Beatriz o conduziu até um canto afastado do jardim, certificando-se de que ninguém pudesse ouvi-los. Rodrigo, precisamos falar sobre o casamento, começou ela, sua voz tensa. Acho que deveríamos adiantá-lo. Adiantá-lo? Repetiu Rodrigo surpreso. Por que a pressa? Beatriz evitou seu olhar. Simplesmente acho que é o melhor para todos. Quanto antes unirmos nossas famílias, melhor. Rodrigo estreitou os olhos desconfiado. Beatriz, isso tem algo a ver com o colar de Juliana? A reação de Beatriz foi instantânea. Seus olhos se arregalaram e seu corpo ficou visivelmente tenso. Por que você menciona esse colar? Não tem nada a ver conosco. Tem certeza? Pressionou Rodrigo. Porque tenho a sensação de que você sabe mais do que diz. Beatriz pareceu lutar consigo mesma por um momento, antes de falar. Rodrigo, há coisas do passado que é melhor deixar enterradas. Pelo bem de todos, pelo nosso futuro, peço que pare de investigar sobre esse colar e essa empregada. Você está me pedindo para ignorar a verdade? Perguntou Rodrigo, incrédulo. Estou pedindo que pense em nosso futuro, respondeu Beatriz com firmeza. No que está em jogo? Antes que Rodrigo pudesse responder, um grito vindo da mansão quebrou a tensão do momento. Era a voz de Juliana. Sem pensar duas vezes, Rodrigo correu em direção à casa, seguido de perto por Beatriz. Ao chegar à entrada, depararam-se com uma cena caótica. Juliana estava no chão, soluçando enquanto Dona Conceição tentava consolá-la. O que aconteceu? Rodrigo exigiu saber. Entre lágrimas, Juliana conseguiu articular. Meu colar desapareceu. Alguém entrou no meu quarto e o levou. Rodrigo sentiu como se o mundo parasse por um instante. O colar, a chave de todo o mistério, havia desaparecido.
Olhou ao redor buscando respostas, e seus olhos encontraram os de Beatriz. Neles acreditou ver um lampejo de alívio. O desaparecimento do colar marcava um ponto de virada. Agora, Rodrigo estava certo de que havia forças trabalhando nas sombras para manter ocultos os segredos do passado. Mas estava determinado a descobrir a verdade. Não importava o custo. Enquanto a confusão reinava na mansão Oliveira, uma figura observava a cena à distância, escondida entre os arbustos do jardim. Com um movimento rápido, tirou um telefone e discou um número. "Está feito", disse a voz. "O colar foi recuperado, mas temos um problema. O jovem Oliveira está fazendo muitas perguntas. Quais são suas ordens?" A resposta que recebeu foi clara e concisa. "Vigie-o de perto. Se ele se aproximar demais da verdade, você sabe o que fazer." A figura desligou o telefone e desapareceu entre as sombras, deixando para trás um rastro de segredos e ameaças que ameaçavam destruir os alicerces da família Oliveira. O desaparecimento do colar de Juliana havia mergulhado a mansão Oliveira em um estado de agitação e desconfiança. Rodrigo, determinado a chegar ao fundo do mistério, decidiu tomar medidas drásticas. Naquela manhã, convocou uma reunião na sala principal, onde se encontravam Beatriz, seu pai Antônio, Juliana e Dona Conceição, a governanta. "Reuni todos aqui porque os acontecimentos recentes não podem ser ignorados", começou Rodrigo, sua voz firme, mas carregada de tensão. O colar que Juliana possuía não era uma simples joia, mas uma peça-chave na história de nossa família. Seu desaparecimento não é uma coincidência. Antônio se remexeu desconfortavelmente em seu assento, enquanto Beatriz mantinha uma expressão impassível. Juliana, por sua vez, parecia à beira das lágrimas. "Pai", continuou Rodrigo, dirigindo-se a Antônio, "preciso que me diga toda a verdade sobre Maria Oliveira e o pacto do qual me falou." Antônio suspirou profundamente antes de falar. "Como lhe disse, Maria era minha tia. O colar que ela levou era mais do que uma joia de família. Era o símbolo de uma aliança entre os Oliveira e a família Almeida, uma das mais influentes de São Paulo naquela época." "Os Almeida?", interrompeu Beatriz, sua voz quase um sussurro. Rodrigo notou como sua noiva empalidecia ao ouvir esse nome. "Você conhece essa família, Beatriz?" Beatriz pareceu hesitar antes de responder. "Os Almeida eram sócios da minha família. Mas isso foi há muito tempo." Antônio continuou seu relato. O pacto estabelecia que cada geração de Oliveira deveria se unir em matrimônio com um Almeida. O colar passava de uma noiva Oliveira para a seguinte, selando a aliança. Quando Maria fugiu com o colar, não apenas quebrou a tradição, mas colocou em perigo décadas de acordos políticos e econômicos entre as famílias. "E o que aconteceu depois?", perguntou Rodrigo, sentindo que se aproximava de uma verdade crucial. Os Almeida ficaram furiosos. Ameaçaram retirar todo o seu apoio aos Oliveira se não recuperássemos o colar e restaurássemos a aliança. Seu avô tomou medidas desesperadas. Juliana, que havia permanecido em silêncio até aquele momento, falou com voz trêmula. "Minha avó costumava contar histórias sobre uma antepassada que havia fugido de sua família rica por amor. Sempre pensei que fossem contos, mas..." Rodrigo se aproximou de Juliana, seus olhos fixos nos dela. "Juliana, acredito que você seja descendente de Maria Oliveira. O colar que você tinha era a prova." Um silêncio sepulcral caiu sobre a sala. Beatriz foi a primeira a quebrá-lo. "Isso é uma loucura", disse, levantando-se. "Vocês não podem realmente acreditar que uma empregada seja parte da família Oliveira." "Por que não, Beatriz?", replicou Rodrigo, seu tom desafiador. "Por acaso você sabe algo mais que não está nos contando?" Antes que Beatriz pudesse responder, a porta da sala se abriu bruscamente. Um homem alto e elegante, de uns 60 anos, entrou com passo firme. "Acho que posso esclarecer algumas coisas", disse o recém-chegado. Antônio se levantou de um salto, seu rosto uma máscara de surpresa e temor. "Ricardo Almeida, o que você faz aqui?" Ricardo Almeida, patriarca da família Almeida, percorreu a sala com o olhar antes de responder. "Vim reivindicar o que é nosso por direito. O colar deve voltar às mãos dos Almeida."
Rodrigo se interpôs entre Ricardo e Juliana protetor. E o que o faz pensar que tem algum direito sobre essa joia? Ricardo sorriu, mas era um sorriso frio, calculista. Porque, jovem Oliveira, esse colar é mais do que uma simples joia. É a chave de um poder que vai além do que você possa imaginar. Beatriz deu um passo à frente, sua voz tremendo ligeiramente. Tio Ricardo, por favor. Tio? Exclamou Rodrigo, olhando para Beatriz com incredulidade. Você conhece este homem? A tensão na sala era palpável. Beatriz pega entre a lealdade à sua família e os segredos que havia mantido, pareceu desmoronar. Rodrigo, eu não queria que você soubesse assim. Os Almeida são minha família materna. Nosso noivado foi arranjado para restaurar a antiga aliança. A revelação caiu como uma bomba. Rodrigo recuou sentindo que o chão se abria sob seus pés. Todo esse tempo, nosso amor era uma mentira? Não, exclamou Beatriz, lágrimas em seus olhos. Meus sentimentos por você são reais, Rodrigo, mas há coisas maiores em jogo aqui. Ricardo Almeida avançou, sua presença dominando a sala. O colar, jovens. É hora de voltar para onde pertence. Juliana, que havia permanecido em silêncio, de repente falou com uma força que surpreendeu a todos. O colar era da minha avó, e antes dela, de sua mãe. Se alguém tem direito sobre ele, sou eu. Ricardo se voltou para ela, seus olhos brilhando perigosamente. Ah, a pequena descendente de Maria. Sua existência tem sido um inconveniente para nossos planos por muito tempo. O que quer dizer? Perguntou Rodrigo, sentindo um calafrio percorrer sua espinha. Quero dizer, jovem Oliveira, que temos vigiado a linhagem de Maria por gerações, esperando o momento adequado para recuperar o que é nosso. Antônio, que havia permanecido em silêncio, finalmente falou. Ricardo, isso foi longe demais. As velhas alianças já não fazem sentido no mundo moderno. Ricardo se voltou para Antônio, sua voz carregada de desprezo. Ah, Antônio, sempre tão fraco. Você acha que isso se trata apenas de negócios? O colar é a chave de um poder ancestral, um segredo que nossas famílias guardaram por séculos. Rodrigo, sentindo que a situação lhe escapava das mãos, tomou uma decisão. Ninguém vai levar esse colar até que saibamos toda a verdade. E se ele desapareceu, encontraremos o responsável. Ricardo sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Cuidado com suas palavras, jovem Oliveira. Você está brincando com forças que não compreende. De repente, as luzes da mansão piscaram e se apagaram, mergulhando a sala na escuridão. Quando voltaram a acender segundos depois, Ricardo Almeida havia desaparecido. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rodrigo olhou ao seu redor, para os rostos chocados e assustados de sua família e entes queridos. Sabia que acabava de cruzar um ponto sem retorno. Os segredos do passado estavam emergindo, e com eles, perigos que nunca teria imaginado. Isso não acabou, disse Rodrigo, sua voz firme apesar do medo que sentia. Vamos chegar ao fundo disso, custe o que custar. Enquanto o grupo se dispersava, cada um imerso em seus próprios pensamentos e temores, ninguém notou a figura que os observava do jardim. Dr. Renato, o antigo mentor da família Oliveira, havia presenciado toda a cena das sombras. Com um suspiro cansado, tirou um velho relicário do bolso. Chegou a hora, murmurou para si mesmo. O destino de ambas as famílias está em jogo, e apenas a verdade poderá salvá-los. Com passos lentos, mas decididos, Dr. Renato se afastou da mansão. Sabia que em breve teria que revelar segredos que havia guardado por décadas, segredos que poderiam mudar o curso da história dos Oliveira e dos Almeida para sempre. Enquanto isso, na mansão, Rodrigo enfrentava a tarefa mais difícil de sua vida. Descobrir a verdade sobre sua família, seu amor e um poder misterioso que parecia estar no centro de tudo. Com Juliana ao seu lado, uma aliada inesperada nessa tempestade de segredos, e Beatriz, cuja lealdade agora questionava, Rodrigo sabia que o caminho para a verdade estaria cheio de perigos. A noite caiu sobre São Paulo, envolvendo a mansão Oliveira em sombras. Mas na escuridão, os segredos do passado começavam a tomar forma, preparando-se para vir à luz e mudar o destino de todos para sempre.
A manhã seguinte amanheceu cinzenta sobre São Paulo, como se o céu refletisse a confusão e a dor que reinavam na mansão Oliveira. Rodrigo, após uma noite de insônia e reflexão, encontrava-se em seu escritório rodeado de velhos documentos familiares e fotografias desbotadas. Uma suave batida na porta interrompeu suas reflexões. Era Juliana, com uma bandeja de café nas mãos e uma expressão de preocupação no rosto. Senhor Rodrigo, pensei que pudesse precisar disso, disse, colocando a bandeja sobre a escrivaninha. Rodrigo a olhou, notando pela primeira vez o quanto ela se parecia com a mulher da antiga fotografia, Maria Oliveira. Obrigado, Juliana. E, por favor, me chame apenas de Rodrigo. Afinal, é possível que sejamos família. Juliana assentiu, hesitando um momento antes de falar. Rodrigo, há algo que preciso lhe mostrar. Ontem à noite, depois de tudo o que aconteceu, me lembrei de algo que minha avó me deu antes de partir. Com mãos trêmulas, Juliana tirou do bolso um pequeno medalhão de prata. Sempre pensei que fosse uma simples lembrança de família, mas agora... Rodrigo pegou o medalhão examinando-o com atenção. Em sua superfície, finamente gravado, estava o mesmo símbolo de rosa que adornava o colar desaparecido. Juliana, isso é... Posso abri-lo? Com a permissão de Juliana, Rodrigo abriu o medalhão. Dentro, encontrou um pequeno papel dobrado. Com cuidado, desdobrou-o, revelando uma mensagem escrita com uma caligrafia elegante, mas desbotada. Para minha querida filha, o verdadeiro tesouro não está no colar, mas no coração de nossa família. Busque a verdade na Casa das Rosas, com amor eterno, Maria. Rodrigo leu a mensagem em voz alta, sua mente trabalhando a toda velocidade. A Casa das Rosas. Isso lhe soa familiar, Juliana? Juliana negou com a cabeça, mas seus olhos se iluminaram com uma súbita revelação. Espere, minha avó costumava falar de uma velha fazenda onde cresceu. Ela a chamava de O Roseiral, porque era rodeada de roseiras. Temos que encontrar essa fazenda, disse Rodrigo, levantando-se. Pode ser a chave de todo este mistério. Antes que pudessem fazer mais planos, a porta do escritório se abriu bruscamente. Era Beatriz, com os olhos vermelhos e uma expressão de determinação no rosto. Rodrigo, precisamos conversar, disse, ignorando a presença de Juliana. A sós. Juliana, captando a indireta, se dispôs a sair, mas Rodrigo a deteve. Não, Juliana, fique. Não há mais segredos entre nós. Beatriz pareceu querer protestar, mas finalmente cedeu. Bem, Rodrigo, sei que você está zangado e confuso, mas preciso que me escute. Há coisas sobre minha família, sobre os Almeida, que nem mesmo eu sabia até pouco tempo atrás. Como o quê? Perguntou Rodrigo, sua voz fria. Beatriz respirou fundo antes de continuar. O colar não é apenas uma joia. É a chave para algo muito maior. Meu tio Ricardo me contou ontem à noite que existe uma sociedade secreta, formada pelas famílias mais poderosas do Brasil. O colar é o símbolo de liderança dessa sociedade. Rodrigo e Juliana trocaram olhares de espanto. Uma sociedade secreta? Beatriz, você se dá conta do quão absurdo isso soa? Eu sei, mas é a verdade. E tem mais, continuou Beatriz. A sociedade não só controla grande parte da economia do país, como também... Dizem que possuem conhecimentos ancestrais, poderes que vão além do que podemos imaginar. Juliana, que havia permanecido em silêncio, finalmente falou. E o que minha família tem a ver com tudo isso? Beatriz a olhou, uma mistura de pena e desconfiança em seus olhos. Sua antepassada, Maria Oliveira, não fugiu apenas com o colar. Ela levou consigo um livro antigo, um grimório que contém os segredos mais profundos da sociedade. Sem esse livro e sem o colar, o poder da sociedade está incompleto. Rodrigo se deixou cair em sua cadeira, sobrecarregado pelas revelações. E nosso noivado? Tudo foi uma farsa para recuperar o colar? Os olhos de Beatriz se encheram de lágrimas. No início, sim, foi ideia do meu tio Ricardo. Mas, Rodrigo, meus sentimentos por você são reais. Me apaixonei de verdade. Antes que Rodrigo pudesse responder, um novo visitante irrompeu no escritório. Era o Dr. Renato, o antigo mentor da família Oliveira, com uma expressão grave em seu rosto enrugado.
Vejo que as verdades começam a vir à tona, disse o ancião, fechando a porta atrás de si. Mas ainda há muito que vocês não sabem. Rodrigo se levantou, surpreso com a aparição do homem. Doutor Renato, o que o senhor faz aqui? Vim cumprir uma promessa feita há muitos anos, Rodrigo, respondeu o doutor Renato. Uma promessa a Maria Oliveira. O silêncio caiu sobre a sala enquanto todos assimilavam a notícia. Dr. Renato tirou do bolso o velho relicário que havia guardado. Este relicário contém a localização exata da fazenda O Roseiral, explicou. Maria me confiou antes de desaparecer, com a instrução de entregá-lo ao seu descendente, quando chegasse o momento adequado. Juliana deu um passo à frente, seus olhos fixos no relicário. E o senhor acha que esse momento chegou? Dr. Renato assentiu solenemente. O equilíbrio entre as famílias está em perigo. O poder que a sociedade secreta busca não deve cair em mãos erradas. É hora de a verdade vir à tona e o legado de Maria Oliveira se cumprir. Rodrigo pegou o relicário, sentindo o peso da história e do destino em suas mãos. O que devemos fazer agora? Vocês devem ir ao Roseiral, respondeu Dr. Renato. Lá encontrarão as respostas que procuram. Mas tenham cuidado, não são os únicos que buscam essas respostas. Ricardo Almeida e seus aliados farão de tudo para chegar primeiro. Beatriz, que havia escutado tudo em silêncio, finalmente falou. Irei com vocês. Sei que não confiam em mim, mas conheço os planos do meu tio. Posso ajudar. Rodrigo olhou para Juliana e depois para Beatriz, consciente de que estava prestes a embarcar em uma jornada que mudaria suas vidas para sempre. Está bem. Iremos juntos. Mas, Beatriz, se isso for uma armadilha... Não é, interrompeu Beatriz. Juro pela minha vida. Dr. Renato olhou para os três, uma mistura de esperança e preocupação em seus olhos cansados. O destino de muitos está em suas mãos agora. A verdade os espera no Roseiral, mas também grandes perigos. Vão com cuidado e lembrem-se, o verdadeiro poder não está no colar nem em nenhum livro antigo, mas nos laços que nos unem. Enquanto o grupo se preparava para partir rumo ao Roseiral, nenhum deles notou a figura que os observava do jardim. Ricardo Almeida, com um sorriso frio nos lábios, tirou seu telefone e discou um número. Eles estão em movimento, disse em voz baixa. Prepare tudo. É hora de reivindicar o que é nosso por direito. A aventura estava prestes a começar. Segredos centenários, poderes ancestrais e o destino de duas famílias convergiam em um perigoso jogo de verdades e mentiras. Rodrigo, Juliana e Beatriz enfrentavam uma jornada que testaria não apenas sua coragem, mas também seus corações. Enquanto isso, em algum lugar da vasta São Paulo, o colar desaparecido brilhava tenuemente, como se soubesse que em breve desempenharia um papel crucial no desfecho desta história de amor, poder e traição. A estrada serpenteava entre as montanhas, afastando-se cada vez mais da agitada São Paulo. No carro, Rodrigo dirigia em silêncio, sua mente um turbilhão de perguntas sem resposta. Ao seu lado, Juliana olhava pela janela, o medalhão de sua avó apertado com força entre suas mãos. No banco traseiro, Beatriz alternava entre revisar seu telefone nervosamente e lançar olhares cautelosos a seus companheiros de viagem. O silêncio dentro do veículo era tão denso que quase podia ser cortado com uma faca. Finalmente, foi Juliana quem ousou quebrá-lo. Rodrigo, disse suavemente, você acha que encontraremos respostas no Roseiral? Rodrigo suspirou, seus olhos fixos na estrada. Espero que sim, Juliana, pelo bem de todos nós. Beatriz inclinou-se para a frente, sua voz carregada de uma mistura de ansiedade e determinação. Devemos estar preparados para qualquer coisa. Meu tio Ricardo não vai parar diante de nada para obter o colar e o grimório. E você, Beatriz? Perguntou Rodrigo, olhando-a brevemente pelo retrovisor. Até onde você está disposta a ir? A pergunta ficou suspensa no ar, pesada e carregada de implicações. Beatriz demorou um momento para responder, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Rodrigo, sei que é difícil de acreditar, mas estou do seu lado, do nosso lado, disse, incluindo Juliana em seu olhar. O que começou como uma missão para minha família se tornou algo mais. Quero a verdade tanto quanto vocês.
Juliana se virou para olhar Beatriz, seus olhos examinando o rosto da mulher que até pouco tempo considerava sua rival. Por que deveríamos confiar em você? Por quê? Respondeu Beatriz com voz embargada. Se o que meu tio diz é verdade, o poder que ele busca poderia destruir não só nossas famílias, mas todo o país. Não posso permitir que isso aconteça. O resto da viagem transcorreu em um silêncio menos tenso, cada um dos ocupantes do carro imerso em seus próprios pensamentos e temores. Depois de horas de viagem, finalmente chegaram a uma pequena cidade nas montanhas de Minas Gerais. Segundo as indicações do Dr. Renato, o Roseiral deveria estar próximo. Deveríamos perguntar na cidade, sugeriu Juliana enquanto Rodrigo estacionava o carro na praça central. O trio desceu do veículo, atraindo olhares curiosos dos moradores. Não era comum ver forasteiros naquele remoto canto do Brasil. Aproximaram-se de um idoso que descansava em um banco da praça. Com licença, senhor, começou Rodrigo. Estamos procurando uma fazenda chamada O Roseiral. Sabe se fica por aqui perto? O idoso os olhou com desconfiança, seus olhos enrugados se estreitando. O Roseiral. Faz anos que ninguém pergunta por esse lugar. Dizem que é amaldiçoado. Juliana deu um passo à frente, mostrando o medalhão ao idoso. Por favor, é muito importante que a encontremos. Tem a ver com nossa família. Ao ver o medalhão, os olhos do idoso se arregalaram. A rosa de prata. Vocês devem ser os que ela esperava. Ela? Perguntou Beatriz intrigada. A guardiã, respondeu o idoso em voz baixa, como se temesse ser ouvido. Uma mulher chegou há muitos anos, dizendo que esperava pelos herdeiros da rosa. Ela tem cuidado do Roseiral desde então. Rodrigo, Juliana e Beatriz trocaram olhares de assombro. Seria possível que alguém estivesse esperando por sua chegada durante todos esses anos? O idoso lhes deu indicações precisas para chegar ao Roseiral, advertindo-os para terem cuidado. Há forças obscuras que cercam esse lugar, disse-lhes enquanto se afastavam. Que a luz os proteja. Seguindo as indicações do idoso, logo se encontraram diante de um imponente portão de ferro forjado. Além dele, entre a vegetação densa, podia-se vislumbrar uma antiga fazenda, o Roseiral. É aqui, murmurou Juliana, sua voz quase um sussurro. Enquanto se aproximavam do portão, este se abriu com um rangido, como se os estivesse esperando. Um arrepio percorreu a espinha dos três. Caminharam por uma trilha ladeada de roseiras, suas flores de um vermelho intenso, contrastando com o verde das folhas. O ar estava carregado de um aroma doce e inebriante. Ao chegar à porta principal da fazenda, esta se abriu antes que pudessem bater. Uma mulher de idade avançada, com cabelos brancos e olhos de um azul profundo, os recebeu com um sorriso sereno. Eu os estava esperando, disse a mulher. Sou Esperança, a guardiã do Roseiral. Entrem, há muito que vocês precisam saber. Rodrigo, Juliana e Beatriz entraram na fazenda maravilhados com a beleza do lugar. Apesar dos anos, o Roseiral mantinha uma elegância atemporal, como se estivesse congelado no passado. Esperança os guiou até uma sala onde um grande retrato dominava a parede. Nele, uma jovem Maria Oliveira sorria, o famoso colar adornando seu pescoço. Maria sabia que este dia chegaria, disse Esperança, sua voz carregada de emoção. O dia em que seus descendentes viriam reivindicar sua herança e enfrentar o destino que ela não pôde mudar. A senhora conheceu Maria Oliveira? Perguntou Juliana, espantada. Esperança assentiu. Era minha avó. Ela me confiou a tarefa de proteger este lugar e os segredos que guarda até que chegasse o momento adequado. Rodrigo deu um passo à frente. Que segredos? O que é realmente esse colar e por que é tão importante? Esperança se aproximou de uma estante e retirou um livro antigo, encadernado em couro e com o símbolo da rosa gravado em sua capa. Este é o grimório que Maria levou consigo quando fugiu. Contém conhecimentos ancestrais, segredos que poderiam mudar o curso da história se caíssem em mãos erradas. A sociedade secreta, murmurou Beatriz. Exato, confirmou Esperança. Uma sociedade que tem manipulado o destino do Brasil das sombras por séculos. Maria descobriu seus planos e decidiu que devia detê-los. E o colar? Perguntou Rodrigo.
O colar é a chave, respondeu Esperança. Sem ele, os segredos do Grimório não podem ser decifrados completamente. Maria o escondeu para evitar que a sociedade pudesse acessar todo o seu poder. Juliana, que havia escutado atentamente, falou: "E por que nós? Por que agora?" Esperança sorriu com tristeza. "Porque o equilíbrio está em perigo. A sociedade está mais perto do que nunca de reunir todos os elementos necessários para desencadear um poder que não deveriam controlar. Vocês são os escolhidos para detê-los." De repente, o som de motores interrompeu a conversa. Rodrigo se aproximou da janela e viu vários veículos negros se aproximando da fazenda. "Eles chegaram", disse Esperança, sua voz carregada de urgência. "Ricardo Almeida e seus homens. Precisamos agir rápido." "O que fazemos?" perguntou Beatriz, o medo evidente em sua voz. Esperança se dirigiu a uma parede e pressionou um painel oculto, revelando uma passagem secreta. "Por aqui. Vou levá-los ao lugar onde Maria escondeu o colar. É hora de vocês reivindicarem sua herança e enfrentarem seu destino." Enquanto adentravam a passagem secreta, o som de portas sendo forçadas ecoou na fazenda. A corrida contra o tempo havia começado. Rodrigo pegou a mão de Juliana, dando-lhe um aperto reconfortante. Beatriz o seguia de perto, sua lealdade colocada à prova mais uma vez. O destino de duas famílias, o poder de uma sociedade secreta e os segredos de séculos convergiam naquele momento. Nas profundezas do Roseiral, Rodrigo, Juliana e Beatriz estavam prestes a descobrir verdades que mudariam suas vidas para sempre. Enquanto avançavam pelo túnel escuro, guiados pela luz de uma lamparina que Esperança carregava, o eco de seus passos se misturava com o batimento acelerado de seus corações. A verdade os esperava ao final do caminho, mas também perigos inimagináveis. O Roseiral, testemunha silenciosa de amores proibidos e segredos centenários, preparava-se para revelar seus mistérios mais profundos. E a cada passo que davam, Rodrigo, Juliana e Beatriz se aproximavam mais de um destino que poderia uni-los para sempre, ou separá-los irremediavelmente. A passagem secreta serpenteava sob a fazenda O Roseiral, levando Rodrigo, Juliana, Beatriz e Esperança cada vez mais fundo nas entranhas da terra. O ar se tornava mais denso e frio à medida que avançavam, iluminados apenas pela tênue luz da lamparina de Esperança. "Quanto falta?" perguntou Beatriz, sua voz traindo um toque de nervosismo. "Não muito", respondeu Esperança, sua voz serena contrastando com a tensão do momento. "Maria escolheu este lugar com cuidado. Sabia que não seria fácil de encontrar." Enquanto caminhavam, Rodrigo não conseguia parar de pensar em tudo o que haviam descoberto em tão pouco tempo. Seu mundo, que ele acreditava conhecer tão bem, havia desmoronado em questão de dias. Olhou para Juliana, que caminhava ao seu lado com determinação, e sentiu uma onda de admiração por sua força. De repente, Esperança parou diante de uma parede que parecia igual a todas as outras do túnel. Com cuidado, passou sua mão pela superfície rugosa até encontrar o que procurava. Uma pequena reentrância quase imperceptível. "Juliana", disse Esperança, voltando-se para a jovem, "preciso do seu medalhão." Juliana, compreendendo a importância do momento, tirou o medalhão e o entregou à Esperança. A anciã o inseriu na reentrância e o girou. Um clique ressoou no silêncio do túnel e a parede começou a se mover, revelando uma câmara oculta. Os quatro entraram na sala secreta, seus olhos se adaptando lentamente à penumbra. No centro da câmara, sobre um pedestal de pedra, repousava uma caixa ornamentada. "Aí está", murmurou Esperança. "O legado de Maria Oliveira." Rodrigo deu um passo à frente, mas Esperança o deteve com um gesto. "Espere. Há algo que vocês devem saber antes de abrir essa caixa. Um segredo que Maria me fez jurar que guardaria até este momento." Os três jovens se voltaram para Esperança expectantes. "O colar", começou Esperança, "não é apenas uma chave para o Grimório. É muito mais que isso. Contém em si mesmo um poder antigo, um que a sociedade secreta tem cobiçado por séculos." "Que tipo de poder?" perguntou Rodrigo, sua voz mal passando de um sussurro.
Esperança tomou fôlego antes de continuar. Disse que quem possuir o colar e souber como usá-lo, pode ver o futuro e mudá-lo. Mas esse poder vem com um preço terrível. Cada vez que é usado, consome um pouco da alma de seu portador. Juliana ofegou, levando uma mão à boca. É por isso que Maria o escondeu? Esperança assentiu. Maria descobriu que a sociedade planejava usar o colar para manipular o destino do Brasil, para assegurar seu domínio eterno. Ela não podia permitir isso, então fugiu com o colar e o grimório. Beatriz, que havia estado inusualmente silenciosa, falou. Meu tio, ele sabe sobre isso? É provável que sim, respondeu Esperança. Os líderes da sociedade têm transmitido esse conhecimento de geração em geração, esperando o dia em que pudessem recuperar o colar. Rodrigo se aproximou da caixa, sua mente processando toda essa nova informação. E o que se supõe que façamos? Destruí-lo? Esperança negou com a cabeça. O colar não pode ser destruído por meios normais. Maria acreditava que ele deveria ser protegido, usado apenas em caso de extrema necessidade, e por alguém com a força moral para resistir à sua tentação. Juliana deu um passo à frente, sua voz firme apesar do tremor em suas mãos. Eu sou a descendente de Maria, deve ser minha responsabilidade. Juliana, não, disse Rodrigo, pegando sua mão. É perigoso demais. Antes que pudessem discutir mais, um estrondo ressoou no túnel. Vozes e passos se aproximavam rapidamente. Eles nos encontraram, disse Beatriz, o pânico evidente em sua voz. Esperança agiu rapidamente, abrindo a caixa. Em seu interior, o colar brilhava com luz própria, a rosa de prata emitindo um resplendor hipnótico. Vocês devem decidir agora, urgiu Esperança. O colar deve ser protegido a todo custo. Juliana estendeu a mão em direção ao colar, mas Rodrigo a deteve. Espere, há outra opção. Podemos compartilhar essa carga. O que você quer dizer? Perguntou Juliana, confusa. Se nós três tocarmos o colar ao mesmo tempo, talvez possamos diluir seu poder, torná-lo menos perigoso para uma única pessoa, explicou Rodrigo. Beatriz os olhou, a dúvida evidente em seus olhos. Vocês confiam em mim para isso? Rodrigo e Juliana trocaram um olhar antes de assentir. Estamos juntos nisso, disse Rodrigo. Os três estenderam suas mãos em direção ao colar. No momento em que seus dedos tocaram o frio metal, uma descarga de energia percorreu seus corpos. Imagens do passado e do futuro inundaram suas mentes. Viram Maria fugindo na noite, a sociedade secreta tramando nas sombras e vislumbres de um futuro incerto que dependia de suas ações. Quando a visão terminou, os três ofegavam, atordoados pela experiência. O colar agora brilhava com mais intensidade, como se tivesse despertado de um longo sono. Vocês o ativaram, disse Esperança, sua voz uma mistura de assombro e preocupação. Agora estão conectados ao seu poder, para o bem ou para o mal. Antes que pudessem se recuperar completamente, a parede da câmara explodiu em uma nuvem de poeira e escombros. Através da fumaça, a figura imponente de Ricardo Almeida emergiu, ladeado por homens armados. Ora, ora, disse Ricardo, sua voz fria e calculista. Parece que chegamos bem a tempo para a reunião familiar. Rodrigo se colocou na frente de Juliana e Beatriz, protetor. Tio Ricardo, disse Beatriz, sua voz tremendo. Por favor, não faça isso. Ricardo ignorou sua sobrinha, seus olhos fixos no colar que agora pendia do pescoço de Juliana. Vocês ativaram o colar. Fascinante. Mas receio que sua pequena aventura termine aqui. Entreguem-me o colar e o grimório, e talvez eu considere ser misericordioso. Esperança deu um passo à frente, sua figura miúda irradiando uma força surpreendente. Ricardo Almeida, você não tem ideia do poder com o qual está brincando. Este não é seu destino. Ricardo soltou uma gargalhada fria. Destino? Eu faço meu próprio destino, velha. E agora, com esse colar, farei o destino de todo o Brasil. Rodrigo, Juliana e Beatriz se olharam, uma compreensão silenciosa passando entre eles. Com o poder do colar correndo em suas veias, sabiam que tinham uma chance, por menor que fosse. Agora, sussurrou Rodrigo. Em um instante, o caos se instalou na câmara subterrânea. Juliana estendeu sua mão e, para surpresa de todos, incluindo ela mesma,
Uma rajada de energia emanou do colar, derrubando vários dos homens de Ricardo. Aproveitando a confusão, Rodrigo agarrou o grimório e correu em direção à saída, seguido de perto por Juliana e Beatriz. Esperança ficou para trás, enfrentando Ricardo. "Detenham-nos", rugiu Ricardo, mas era tarde demais. Os jovens já haviam adentrado o labirinto de túneis. Enquanto corriam pelos corredores, guiados por um instinto que não compreendiam completamente, Rodrigo, Juliana e Beatriz sabiam que este era apenas o começo. O poder do colar agora corria por suas veias, unindo-os de uma maneira que nenhum deles havia imaginado possível. Atrás deles, o som da perseguição ecoava nos túneis. Ricardo Almeida e a sociedade secreta não parariam diante de nada para obter o colar e o grimório. Enquanto emergiam à luz do dia, ofegantes e assustados, mas determinados, os três jovens enfrentavam um futuro incerto. O destino do Brasil, e talvez do mundo, agora dependia deles. O Roseiral, testemunha silenciosa desta nova fase em uma batalha centenária, erguia-se atrás deles como um lembrete de tudo o que estava em jogo. O verdadeiro teste apenas começava, e Rodrigo, Juliana e Beatriz sabiam que suas vidas nunca mais seriam as mesmas. Com o poder do colar pulsando entre eles e o grimório seguro em suas mãos, adentraram um mundo de sombras e segredos, decididos a desvendar os mistérios do passado e forjar um novo futuro. A aventura que havia começado com um simples colar agora se desdobrava em uma épica luta entre o bem e o mal, com o destino de uma nação pendendo por um fio. A noite havia caído sobre as montanhas de Minas Gerais, quando Rodrigo, Juliana e Beatriz finalmente pararam para descansar. Tinham estado fugindo por horas, usando instintivamente o poder do colar para evitar seus perseguidores. Exaustos e sobrecarregados, refugiaram-se em uma pequena caverna oculta entre a vegetação densa. "Vocês acham que os despistamos?" perguntou Beatriz, sua voz mal passando de um sussurro. Rodrigo se aproximou cautelosamente da entrada da caverna. "Por enquanto, sim, mas não podemos baixar a guarda." Juliana, sentada no chão com o grimório em seu colo, acariciava distraidamente o colar. "Não consigo acreditar em tudo o que aconteceu. Esse poder é aterrorizante e fascinante ao mesmo tempo." Rodrigo sentou-se ao lado dela, pegando sua mão. "Eu sei. Sinto como se tivesse vivido 1000 vidas em um único dia." Beatriz os observava, uma mistura de emoções cruzando seu rosto. "Eu quero que saibam que estou com vocês nisso, completamente. O que meu tio Ricardo fez, não posso apoiar." Rodrigo e Juliana trocaram um olhar antes de assentir. "Acreditamos em você, Beatriz", disse Rodrigo. "Estamos juntos nisso agora." Um silêncio caiu sobre o grupo enquanto cada um refletia sobre os eventos do dia. Foi Juliana quem finalmente falou, sua voz carregada de determinação. "Precisamos decifrar os segredos do grimório. É a única forma de entender completamente o poder do colar e como deter a sociedade secreta." Rodrigo assentiu, pegando o livro antigo. Ao abri-lo, as páginas pareceram ganhar vida, símbolos e textos em uma língua desconhecida, brilhando tenuemente na escuridão da caverna. "É como se o colar nos permitisse entender", murmurou Beatriz maravilhada. Enquanto mergulhavam na leitura do grimório, descobriram verdades surpreendentes sobre a origem do colar e da sociedade secreta. O artefato, forjado séculos atrás por uma antiga civilização, continha o poder de alterar o próprio tecido da realidade. A sociedade secreta, formada inicialmente para proteger esse conhecimento, havia se corrompido com o tempo, buscando usar o poder para seu próprio benefício. "Segundo isso", disse Rodrigo, apontando para uma passagem do livro, "o poder do colar só pode ser utilizado em sua totalidade durante um eclipse solar. E há um programado para daqui a 3 dias. Isso explica a urgência do meu tio", comentou Beatriz. "Eles devem estar planejando algo grande." Juliana se levantou, andando inquieta pela caverna. "Não podemos permitir que isso aconteça. Temos que detê-los." De repente, o colar começou a brilhar intensamente. Os três sentiram uma onda de energia percorrer seus corpos, e diante de seus olhos, imagens do futuro se desdobraram como um filme.
Viram São Paulo mergulhada no caos, prédios desabando e pessoas fugindo aterrorizadas. No centro da destruição, Ricardo Almeida, com o colar em seu poder, ria enquanto o céu escurecia pelo eclipse. A visão terminou tão abruptamente quanto havia começado, deixando os três ofegantes e trêmulos. Isso é o que vai acontecer se não os detivermos? Perguntou Beatriz, horrorizada. Rodrigo assentiu gravemente. Parece que o colar está nos mostrando o que devemos evitar. Mas como? Juliana, com uma nova determinação em seu olhar, pegou o grimório. A resposta deve estar aqui. O colar nos escolheu por uma razão. Juntos, devemos ter o poder para mudar esse futuro. Enquanto mergulhavam novamente no estudo do grimório, cada um começou a sentir mudanças em seu interior. Rodrigo descobriu que podia perceber os pensamentos e emoções dos outros com uma clareza impressionante. Juliana desenvolveu a habilidade de manipular pequenos objetos com sua mente. Beatriz, por sua vez, percebeu que podia ver brevemente o futuro imediato, antecipando os movimentos dos outros. Nossos poderes, disse Rodrigo, maravilhado, estão evoluindo. E trabalhando juntos, acrescentou Juliana, somos mais fortes. Beatriz, que estivera olhando para a entrada da caverna, de repente ficou tensa. Alguém está se aproximando. Muitas pessoas. Os três ficaram em alerta, preparando-se para o pior. Mas quando a figura emergiu das sombras, não era Ricardo Almeida nem nenhum de seus homens. Era o Dr. Renato, o antigo mentor da família Oliveira, acompanhado por um grupo de pessoas que carregavam o mesmo símbolo da rosa que o colar. Nós os encontramos, disse o Dr. Renato, sua voz carregada de alívio e urgência. Não há tempo a perder. A verdadeira batalha está prestes a começar. Rodrigo deu um passo à frente. Dr. Renato, o que está acontecendo? Quem são essas pessoas? O ancião sorriu cansadamente. São os guardiões, Rodrigo. Os verdadeiros protetores do segredo do colar. Temos esperado por este momento por gerações. Juliana, ainda segurando o grimório, perguntou: Vocês sabiam que isso aconteceria? Não com certeza, respondeu o Dr. Renato. Mas sempre soubemos que chegaria o dia em que o poder do colar seria desafiado. E que seriam necessários corações puros e almas corajosas para enfrentar a escuridão. Beatriz, que permanecera em silêncio, finalmente falou. E eu? Como me encaixo em tudo isso? O Dr. Renato a olhou com compaixão. Seu papel, Beatriz, é tão importante quanto o de Rodrigo e Juliana. O colar escolheu vocês três por uma razão. Juntos representam o equilíbrio necessário para lidar com seu poder. Enquanto o grupo saía da caverna, o Dr. Renato explicou o plano. Eles deveriam viajar para um lugar sagrado no coração da floresta amazônica, onde o poder do colar poderia ser canalizado durante o eclipse para contrariar os planos da sociedade secreta. Mas lembrem-se, advertiu o Dr. Renato, o poder do colar é sedutor. Muitos sucumbiram à sua tentação. Vocês devem permanecer unidos e fiéis aos seus valores, ou tudo estará perdido. Enquanto se preparavam para a jornada que determinaria o destino do Brasil, Rodrigo, Juliana e Beatriz se olharam, um entendimento silencioso passando entre eles. Já não eram apenas três jovens presos em uma trama de segredos familiares. Agora eram os guardiões de um poder ancestral, unidos pelo destino e por uma conexão que transcendia o tempo e o espaço. O amanhecer se aproximava, tingindo o céu de tons rosados e dourados. A cada passo que davam em direção ao seu destino, os três sentiam o peso da responsabilidade sobre seus ombros, mas também a força que lhes dava sua união. A batalha final se aproximava, e com ela, a promessa de um futuro que ainda estava por ser escrito. O colar brilhava suavemente, como um lembrete constante de tudo o que estava em jogo e do poder que agora corria em suas veias. Rodrigo, Juliana e Beatriz avançavam em direção ao desconhecido, seus destinos entrelaçados por um poder antigo e um amor que mal começavam a compreender. A aventura que havia começado com um simples colar agora se desdobrava em uma luta épica pela alma de uma nação e, talvez, do mundo inteiro. O sol se erguia sobre a antiga cidade de Manaus, seus raios dourados banhando as imponentes árvores da floresta amazônica.
Na base de uma pirâmide escondida, Rodrigo, Juliana e Beatriz se preparavam para o momento que definiria não só suas vidas, mas o destino do Brasil e talvez do mundo inteiro. O Dr. Renato e os guardiões haviam estabelecido um perímetro ao redor do local sagrado, mantendo-o livre de turistas e curiosos. O eclipse solar total estava a apenas algumas horas de começar. Estão prontos?" perguntou o Dr. Renato, sua voz carregada de uma mistura de ansiedade e esperança. Rodrigo pegou a mão de Juliana e depois a de Beatriz. Os três assentiram, seus olhos refletindo uma determinação inabalável. "Nascemos para este momento", respondeu Rodrigo, sentindo o poder do colar pulsando entre eles. De repente, o som de helicópteros quebrou a calma da manhã. Ricardo Almeida e suas forças haviam chegado. "Rápido!" gritou o Dr. Renato. "Vocês devem subir ao topo da pirâmide. É o ponto focal de energia." Enquanto Rodrigo, Juliana e Beatriz começavam sua escalada pelos antigos degraus, os guardiões se preparavam para enfrentar as forças da sociedade secreta. No meio do caminho, depararam-se cara a cara com Ricardo Almeida, que havia sido transportado à pirâmide por um dos helicópteros. "Parem agora!" rugiu Ricardo, seus olhos brilhando com uma ganância desenfreada. "O poder do colar pertence a mim!" Beatriz deu um passo à frente, enfrentando seu tio. "Você está errado, tio. Esse poder não pertence a ninguém. É uma responsabilidade, não um direito." Ricardo soltou uma gargalhada amarga. "Você sempre foi fraca, Beatriz, igual ao seu pai. Vocês não entendem o verdadeiro potencial do que temos diante de nós. Poderíamos governar não só o Brasil, mas o mundo inteiro." Rodrigo se colocou protetoramente na frente de Juliana e Beatriz. "O poder corrompe, Ricardo. E você já está corrompido demais." Com um grito de raiva, Ricardo se lançou sobre eles. Mas nesse momento, o poder do colar se ativou. Uma onda de energia emanou dos três jovens, detendo Ricardo e fazendo-o cambalear à beira da pirâmide. "Não!" gritou Beatriz, estendendo sua mão para salvar seu tio de uma queda fatal. Enquanto Beatriz lutava para manter Ricardo a salvo, Rodrigo e Juliana continuaram sua subida. O céu começava a escurecer à medida que a lua se aproximava do sol. Ao chegar ao topo, encontraram uma antiga plataforma cerimonial. No centro, um pedestal de pedra com a forma exata do colar os esperava. "É aqui", disse Juliana, sua voz mal passando de um sussurro. "Posso sentir." Abaixo, a batalha entre os guardiões e as forças da sociedade secreta se intensificava. O Dr. Renato liderava a defesa, sua figura idosa irradiando uma força e determinação surpreendentes. O eclipse começou, mergulhando a floresta amazônica em uma escuridão sobrenatural. O colar no pescoço de Juliana começou a brilhar com uma intensidade cegante. "Agora!" gritou Rodrigo. Juliana colocou o colar no pedestal exatamente quando a totalidade do eclipse atingia seu ponto máximo. Uma coluna de luz surgiu da pirâmide, conectando a Terra ao céu. Nesse momento, Rodrigo, Juliana e Beatriz, que havia conseguido subir arrastando um derrotado Ricardo, deram as mãos, formando um círculo ao redor do colar. Visões do passado e do futuro inundaram suas mentes. Viram a história completa do colar, desde sua criação pelos antigos povos amazônicos até o momento presente. Compreenderam que o verdadeiro poder do colar não era controlar o destino, mas inspirar as pessoas a forjarem seu próprio caminho, a lutarem por um futuro melhor. Com essa revelação, os três canalizaram a energia do colar. Uma onda expansiva de luz e energia se estendeu da pirâmide, varrendo toda a Amazônia e além. Quando a luz se dissipou e o sol voltou a brilhar, algo havia mudado. Ricardo e seus seguidores se viram despojados de qualquer desejo de poder ou dominação. Os guardiões baixaram suas armas, sentindo que sua missão secular finalmente havia chegado ao fim. Rodrigo, Juliana e Beatriz desceram da pirâmide, exaustos mas vitoriosos. O colar, tendo cumprido seu propósito, havia se desintegrado em pó dourado. O Dr. Renato os recebeu ao pé da pirâmide, lágrimas de alegria em seus olhos. "Vocês conseguiram. Reescreveram o destino do Brasil." Nos dias e semanas que se seguiram, as mudanças se tornaram evidentes.
A corrupção e a ganância que haviam assolado o país por tanto tempo começaram a se dissipar. As pessoas se sentiam inspiradas a trabalhar juntas por um futuro melhor. A sociedade secreta se dissolveu, seus membros agora se dedicando a causas beneficentes e ao progresso social. Ricardo Almeida, transformado pela experiência, entregou-se às autoridades, decidido a corrigir seus erros. Rodrigo, Juliana e Beatriz se viram no centro dessa nova era de esperança. Embora o colar tivesse desaparecido, o vínculo entre eles permanecia, mais forte do que nunca. Uma tarde, enquanto observavam o pôr do sol da fazenda O Roseiral, agora restaurada à sua antiga glória, Rodrigo pegou as mãos de Juliana e Beatriz. "O que faremos agora?" perguntou Juliana, sua voz cheia de possibilidades. Beatriz sorriu, uma paz que nunca havia conhecido antes refletida em seus olhos. "Acho que nossa aventura está apenas começando." Rodrigo assentiu, olhando para o horizonte. "O colar nos mostrou o caminho, mas o futuro é nosso para moldar. Juntos podemos fazer qualquer coisa." Enquanto o sol mergulhava no horizonte, pintando o céu de tons dourados e rosados, os três se abraçaram, unidos por um amor que transcendia o convencional e pela promessa de um futuro brilhante. O legado do colar viveria através deles e das gerações futuras, não como um objeto de poder, mas como um símbolo de esperança, união e a força do amor verdadeiro. E assim, no coração do Brasil, uma nova história começava a ser escrita. Uma história de três almas entrelaçadas pelo destino, determinadas a forjar um futuro onde a magia do amor e da bondade superasse qualquer escuridão. O colar que uma vez ameaçou destruir tudo se tornara a semente de um novo começo. E embora os desafios que enfrentariam fossem muitos, Rodrigo, Juliana e Beatriz sabiam que enquanto estivessem juntos, não havia nada que não pudessem superar. A noite caiu sobre o Roseiral, as estrelas brilhando como testemunhas silenciosas desta nova era. E no jardim, entre as roseiras que haviam guardado tantos segredos, três corações batiam em uníssono, prometendo um amor eterno e um futuro cheio de esperança para o Brasil e para eles mesmos.